Será que a Bajaj vai invadir o Brasil como uma avalanche de motos ou só prometer fumaça igual propaganda de refrigerante? É essa a pergunta que todo motociclista curioso, apaixonado por duas rodas e, claro, com uma pitada de ceticismo, deve estar se fazendo nos últimos meses. Afinal, quando uma marca que nasceu lá em 1945 na Índia, ainda no pós-guerra, decide colocar o pé no mercado brasileiro, a primeira reação da galera é um misto de expectativa, desconfiança e, por que não, aquela vontade de rir das promessas mirabolantes que sempre acompanham os lançamentos. A Bajaj não é qualquer fabricante. Estamos falando da terceira maior produtora de motocicletas do planeta, responsável por fabricar mais de 3 milhões de motos por ano, e conhecida por modelos que já se tornaram lenda em algumas partes do mundo, como a Pulsar, a Dominar e a icônica Chetak elétrica, que tem feito barulho nos mercados que apostam na mobilidade elétrica. Mas é aí que o coração do motociclista se divide. A marca realmente entrega o que promete ou estamos diante de mais uma jogada de marketing calculada para inflar orgulho nacional e gerar likes nas redes sociais? O Brasil, como sempre, é um terreno fértil para novidades que despertam curiosidade, e o mundo das motocicletas não foge à regra. Cada anúncio de lançamento é acompanhado de milhares de comentários, comparações inevitáveis com concorrentes japoneses, europeus e até mesmo algumas chinesas, e aquela sensação constante de que sempre tem algo escondido por trás do brilho da propaganda oficial. A Bajaj promete performance, tecnologia e design agressivo, mas quem já lida com motos há algum tempo sabe que prometer é fácil. Entregar, nem tanto. Para começar a entender o impacto dessa chegada, vale observar números e fatos que dão um peso a essa história. Produzir 3 milhões de motos por ano não é pouca coisa. Isso significa uma infraestrutura robusta, experiência acumulada e, potencialmente, peças e tecnologias que já passaram por testes em diversas condições ao redor do mundo. A Pulsar, por exemplo, é conhecida por ter sido um marco na Índia por unir preço acessível e desempenho razoável, algo que fez o público local praticamente abraçar a marca. Já a Dominar, com seu motor de 373 cc e visual imponente, tenta falar diretamente com quem gosta de motos que impressionam no design e no ronco, enquanto a Chetak elétrica traz a promessa de um futuro mais limpo e moderno. Mas, claro, os dados e números sozinhos não contam toda a história. Quem realmente decide se vale a pena é quem vai colocar a mão na manopla e sentir a moto na estrada. E é nesse ponto que a curiosidade começa a tomar conta. Será que o que vemos nos vídeos promocionais e fotos oficiais se traduz na experiência real? Será que os freios, a suspensão, o painel digital e até o consumo realmente correspondem àquilo que a marca anuncia? Ou será que estamos diante de aquelas situações clássicas em que o marketing vende um sonho e o dono da moto acaba descobrindo que o sonho vem com algumas peças soltas pelo caminho? E claro, não dá para esquecer do fator brasileiro. Manutenção, disponibilidade de peças e confiança do consumidor são questões que sempre pesam na hora da compra. Uma moto que é sucesso na Índia pode encontrar desafios inesperados por aqui, seja por custo de importação, logística ou simplesmente pelo jeito peculiar que os motociclistas brasileiros têm de testar os limites da máquina. Por isso, é impossível não ficar intrigado com a chegada da Bajaj. Tem gente que já está ansiosa para ver a Dominar 400 rasgando as estradas. Outros que aguardam curiosos para conferir se a Pulsar mantém a fama de durabilidade. E ainda aqueles que só querem rir um pouco das promessas mirabolantes de uma marca estrangeira desembarcando por aqui. Mas, no fundo, todos compartilham a mesma dúvida. Qualidade de verdade ou só números para inflar orgulho indiano? Essa pergunta vai nos acompanhar enquanto exploramos cada detalhe da marca, cada modelo que chega ao país e, claro, cada surpresa, boa ou ruim, que está por vir. E é justamente essa mistura de expectativa, números impressionantes
e aquela desconfiança saudável que vai nos guiar nos próximos passos. Vamos ver de perto o catálogo que a Bajaj trouxe para o Brasil, analisar cada moto e descobrir se estamos mesmo diante de uma revolução mecânica ou se a tal Avalanche vai acabar sendo só mais uma promessa bem embalada. E é justamente nesse ponto que eu quero ouvir você. Enquanto a gente vai destrinchando cada modelo, cada detalhe dessa chegada da Bajaj ao Brasil, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Já teve alguma experiência com essas motos? Ou acha que toda essa avalanche de promessas vai acabar sendo só fumaça? Compartilhar sua visão não só ajuda a gente a trocar ideias de verdade, como também fortalece a comunidade que está crescendo aqui em volta do canal. E se você está curtindo esse tipo de conteúdo, dá aquele joinha no vídeo, porque cada curtida mostra que vale a pena continuar trazendo análises sinceras, zoeiras e curiosidades de verdade sobre motos. E se inscreve no canal Só Bomba 299, porque aqui a intenção é continuar mostrando tudo sem filtro, com sarcasmo, informação e aquela pitada de humor que só a gente entrega. Cada inscrição ajuda o canal a alcançar mais gente que, assim como você, quer saber a real por trás das promessas e anúncios do mercado. Então, comenta, curte e se inscreve. Isso faz toda a diferença. E agora bora seguir, porque ainda tem muito a descobrir sobre o catálogo que chegou ao Brasil e as motos que estão causando essa avalanche. Quando a Bajaj finalmente colocou o pé no Brasil, o burburinho foi imediato. E não é para menos. A marca trouxe consigo um catálogo que prometia agitar o mercado. Mas a grande questão é se essas promessas se traduzem em realidade. A Dominar 400, por exemplo, chega com um motor de 373 EC, torque de cerca de 35 Nm e capacidade de atingir algo em torno de 150 km/h. Na teoria, um monstro pronto para dominar as ruas. Só que, se a propaganda fala de agressividade, na prática, muitos motociclistas relatam que ela se comporta mais como um pão de forma com motor robusto, segura, confiável, mas sem aquele impacto que a gente espera de uma moto avassaladora. Já a Pulsar NS200 tenta falar diretamente com quem gosta de desempenho mais ágil. Motor de 199 cc, 24,5 CV de potência e torque na casa dos 18 Nm. Um conjunto que permite acelerar rápido, mas ainda mantém aquela sensação de moto urbana, prática e com consumo econômico. Não é à toa que o modelo já conquistou espaço em mercados onde o custo-benefício pesa mais que o status do logotipo na carenagem. E então chega a Chetak elétrica, que é quase uma revolução disfarçada de scooter futurista. Motor de 4 km, bateria que promete autonomia de 95 km/h e recarga em até 5 horas. E a primeira impressão é que o silêncio do motor contrasta com o barulho das promessas de marketing. Mobilidade elétrica de última geração, dizem eles. Mas o que realmente chama a atenção é como o design retrô se mistura com tecnologia moderna, uma combinação que desperta curiosidade, traz sensação de transformação e levanta a reflexão sobre a mentalidade do consumidor brasileiro diante de soluções sustentáveis. Por trás de cada moto, há curiosidades técnicas que poucos destacam. A parceria da Bajaj com a KTM, por exemplo, significa que muitos motores e componentes têm origem europeia, um detalhe que dá credibilidade e mostra que não se trata apenas de números vazios. Comparando a Dominar 400 com rivais como Honda CB500F ou Triumph Street Triple, percebe-se que, embora o torque seja menor, a moto oferece uma experiência diferente, mais acessível e surpreendentemente consistente. É justamente essa mistura de design, performance, curiosidades técnicas e pequenas verdades ocultas que transforma a experiência de avaliar cada modelo em uma verdadeira jornada para quem quer saber o que realmente está chegando ao Brasil. E aí, pensando em tudo isso, qual palavra você usaria para descrever essa avalanche de motos da Bajaj? Escreve aí nos comentários. E aí,
Depois de destrinchar cada modelo e perceber o que a Bajaj realmente trouxe para o Brasil, chega a hora de encarar uma pergunta que não quer calar. Será que essas motos duram mais que o tempo de garantia? Ou a gente vai acabar com uma coleção de peças soltas em casa? Não é exagero. Qualquer motociclista que já se aventurou fora do marketing sabe que prometer tecnologia e performance é fácil. Agora, fazer tudo funcionar de forma confiável. Isso sim é que define a reputação de uma marca. E é nesse ponto que a jornada pelo universo da Bajaj começa a mostrar suas verdades ocultas. A suspensão, por exemplo, é firme e relativamente confortável, mas quem testa em estradas com irregularidades mais severas logo percebe que ela exige atenção. Nada que transforme a viagem em um teste de paciência, mas o impacto na experiência do dia a dia é inegável. Os freios, aclamados em anúncios, funcionam bem em teoria, mas usuários que já rodaram quilômetros relatam que a consistência poderia ser um pouco mais precisa, principalmente quando comparada com rivais japonesas ou europeias que já têm anos de refinamento nesse quesito. A eletrônica é outro capítulo curioso. O painel digital é tão cheio de funções que você precisa de manual em sânscrito para entender tudo de primeira. Cronômetros, indicadores de marcha, consumo instantâneo, modos de condução, alertas de manutenção, tudo lá. Mas às vezes parece que a complexidade é maior que a própria utilidade prática. Ainda assim, é fascinante observar como a marca tenta unir tradição e inovação, e é nesse contraste que a percepção de transformação começa a surgir. A Bajaj quer ser vista como moderna, tecnológica e confiável, mas ainda carrega alguns resquícios daquela mentalidade de testar no campo e aprender com os erros, algo que faz parte dos bastidores da indústria indiana. O acabamento também merece atenção. Plásticos firmes, encaixes que aparentam robustez, mas pequenos detalhes revelam escolhas econômicas que a propaganda nunca menciona. É um lembrete de que nem toda promessa se materializa no resultado final e que o impacto da experiência real do motociclista vai muito além da primeira impressão. Testes de revistas especializadas reforçam essa percepção. Desempenho de motor consistente, consumo razoável, mas alguns pontos como acabamento e precisão dos controles ainda ficam abaixo do esperado para quem está acostumado com marcas mais consolidadas. E é justamente essa combinação de pontos fortes e pequenas falhas que cria um cenário fascinante de curiosidade, decisões e revelações. Entender a Bajaj exige atenção aos detalhes e disposição para separar a verdade oculta do hype midiático. E quando se pensa nisso, começa a surgir um questionamento inevitável sobre o equilíbrio entre tecnologia e gambiarra. O que realmente entrega valor e o que é apenas charme? Superficial, que funciona bem nos vídeos de marketing, mas precisa ser testado no asfalto para revelar seu verdadeiro impacto. Cada componente, cada ajuste de suspensão ou resposta do freio, conta uma história de escolhas estratégicas, que refletem não apenas o produto final, mas também a mentalidade de quem projetou a moto e a jornada que ela propõe para quem decide pilotá-la. E você, olhando para tudo isso, que palavra usaria para resumir a confiabilidade dessas motos? Escreve aí nos comentários. Quando o assunto é preço, a história da Bajaj no Brasil fica ainda mais interessante. As motos chegam com valores que, à primeira vista, parecem convidativos se comparados com concorrentes tradicionais como Honda, Yamaha ou Kawasaki. Mas aí vem a primeira sacada que faz qualquer motociclista franzir a testa. A propaganda insiste em vender economia e custo-benefício, enquanto o bolso, na prática, sente como se estivesse comprando o motor do carro do tio rico. A Dominar 400, por exemplo, circula em torno de valores próximos a algumas motos de cilindrada maior, que já vêm com fama consolidada e manutenção mais previsível.
Já a Pulsar NS200 tenta seduzir pelo preço mais acessível, mas é preciso colocar na balança o custo de manutenção e a disponibilidade de peças de reposição, que nem sempre são tão óbvias quanto nos gigantes japoneses. O impacto desse contraste entre preço e promessa vai além do bolso. O consumo de combustível, que a marca anuncia como econômico, realmente é razoável, mas exige ritmo constante e atenção à estrada. Qualquer aceleração mais ousada faz o marcador cair mais rápido, lembrando que, no fim das contas, a economia depende do estilo de condução. O custo de manutenção, por sua vez, revela uma verdade oculta. Algumas peças importadas, como pastilhas de freio e componentes da suspensão, podem pesar no orçamento, e a experiência de motociclistas que já lidaram com a rede de concessionárias da Bajaj indica que é preciso planejamento para não se surpreender com gastos extras. E é justamente nesse ponto que a tensão começa a surgir. Vale pagar mais barato por um produto que promete muito, mas entrega... Bem, é aí que entra a análise mais profunda. Cada decisão de compra envolve mais que preço ou especificações técnicas. Envolve expectativas, percepção de valor, confiança e até a mentalidade de quem quer se sentir parte de uma revolução mecânica ou apenas ter uma moto funcional sem dor de cabeça. Comparar com rivais consagrados reforça essa reflexão. Algumas motos japonesas podem custar mais, mas a experiência de uso tende a ser mais linear, com menos surpresas, enquanto a Bajaj joga no tabuleiro a promessa de desempenho, design e inovação, ainda que algumas verdades só se revelem depois de alguns quilômetros rodados. Essa dualidade entre o que é prometido e o que realmente chega às mãos do consumidor cria um cenário fascinante, quase como observar os bastidores de uma decisão que envolve expectativas, risco e transformação. A cada curva percorrida, cada teste feito e cada relato de motociclistas, a compreensão do impacto real dessa escolha vai se formando, mostrando que nem tudo que brilha na propaganda necessariamente entrega brilho na estrada. E é nessa oscilação entre promessa e realidade que se encontra a curiosidade de quem realmente quer entender a Bajaj, analisando detalhes do consumo, manutenção, durabilidade e até a percepção de valor que cada modelo desperta. E você, olhando para tudo isso, qual palavra usaria para resumir essa relação entre preço e promessa da Bajaj? Escreve aí nos comentários. Quando a Bajaj começou a aparecer nas ruas brasileiras, a reação do público foi tão imediata quanto imprevisível. Nas redes sociais, comentários e memes pipocaram de um lado a outro. Havia quem celebrasse a chegada como uma revolução mecânica, pronto para abraçar o design agressivo da Dominar 400 ou a futurística Chetaq elétrica, e havia também quem não perdesse a chance de debochar, lembrando que os brasileiros são exigentes. Se a moto não for perfeita, vira meme em menos de 24 horas. Entre os canais especializados, os reviews traziam aquela mistura de curiosidade e ceticismo. Alguns testes elogiavam a performance e a relação custo-benefício, outros apontavam pequenas falhas que, embora aceitáveis em outros mercados, ganhavam destaque quando confrontadas com rivais japoneses ou alemães. A durabilidade, por exemplo, sempre foi um tema quente, enquanto algumas motos da Bajaj mostravam resistência surpreendente em testes de quilometragem contínua. Outras revelavam ajustes e componentes que precisariam de atenção mais cedo do que o esperado, lembrando que a jornada de cada motociclista nem sempre se alinha com as promessas da fábrica. As estatísticas iniciais de vendas também refletem essa polarização. A Dominar 400, que deveria ser o carro-chefe, teve aceitação moderada, conquistando motociclistas urbanos e fãs de street, mas ainda distante de rivalizar com modelos que já têm décadas de consolidação no mercado brasileiro. A Pulsar NS200 encontrou um nicho interessante, consumidores que valorizam preço e desempenho, mas mesmo assim
A percepção geral indica que confiança e familiaridade ainda pesam mais que o efeito uau da novidade. E a chetaque elétrica? Um charme que chama atenção, mas ainda depende de infraestrutura, curiosidade e mentalidade do público para se consolidar. Cada venda, cada teste e cada feedback funciona como uma pequena revelação sobre o impacto real da marca no país, mostrando que a chegada da Bajaj não é só sobre números ou marketing, mas sobre como a experiência prática e as expectativas se encontram ou se chocam em uma mistura de empolgação, ceticismo e decisão consciente. É nesse cenário de contrastes que se percebe a transformação do mercado. A Bajaj traz inovação, sim, mas também expõe uma verdade oculta sobre a realidade brasileira, onde preço, durabilidade, performance e percepção social se misturam e ditam o sucesso ou fracasso de uma moto. Cada comentário, cada review, cada meme compartilhado é um pedaço da história que a marca precisa entender para realmente impactar o público. Os bastidores dessa recepção mostram mais do que números. Revelam comportamentos, escolhas e a mentalidade de um país que, mesmo aberto à novidade, não aceita qualquer promessa sem comprovação. E você, olhando para toda essa reação do público e o impacto no mercado brasileiro, qual palavra usaria para definir a chegada da Bajaj? Escreve aí nos comentários. Depois de olhar cada detalhe, cada curva e cada número que envolve a chegada da Bajaj no Brasil, começa a surgir um quadro interessante, quase como juntar peças de um quebra-cabeça que mistura qualidade, preço, tecnologia e aquele hype irresistível que só o marketing sabe criar. A Dominar 400, com seu motor de 373 cc e presença imponente, entrega uma experiência sólida, mas com algumas nuances que lembram que nem toda promessa se cumpre exatamente como no comercial. A Pulsar NS200 se posiciona como uma opção ágil e prática, mas ainda carrega as peculiaridades de um projeto pensado para mercados diferentes do nosso, exigindo do piloto atenção e expectativa ajustada. E a Chetac elétrica, que brilha com o charme do design retrô e a inovação silenciosa do motor elétrico, revela que a transformação no mercado brasileiro depende de mais do que novidade. Depende de mentalidade, infraestrutura e da disposição de aceitar uma experiência diferente da que estamos acostumados. O preço, que inicialmente parece atraente, rapidamente coloca o consumidor diante de decisões que vão além do simples valor na etiqueta. Cada manutenção, cada peça de reposição, cada detalhe do consumo real expõe a verdade oculta que o marketing prefere não enfatizar. É nesse ponto que a Bajaj transforma a simples compra de uma moto em uma jornada de escolhas, em uma análise constante de impacto, expectativa e realidade. A tecnologia, cheia de funções e modos de condução, por vezes parece mais complexa do que o necessário, quase como se pedisse que o piloto fosse um especialista em decifrar cada detalhe do painel digital para extrair valor real. E ainda assim, há momentos em que tudo se encaixa de forma quase mágica, mostrando que, mesmo com pequenas falhas, a experiência pode ser prazerosa e surpreendente. Entre opiniões de motociclistas, reviews especializados e o comportamento nas redes sociais, o mercado brasileiro demonstra sua própria força. Ele não aceita qualquer promessa sem comprovação. Cada meme, cada comentário, cada teste de durabilidade funciona como uma espécie de filtro que separa o que realmente entrega valor do que é apenas aparência. A Bajaj chega com audácia, sim, e coloca todos à prova, tanto a credibilidade da marca, quanto a paciência de quem decide investir seu dinheiro e confiança. O contraste entre hype e realidade cria essa tensão constante que torna a experiência de conhecer cada moto uma verdadeira revelação, mostrando que o
Impacto de uma marca no país não se mede só em vendas ou publicidade, mas na transformação que provoca na percepção do consumidor e na mentalidade de quem se arrisca a pilotar suas máquinas. Então, depois de toda essa análise, considerando qualidade, preço, tecnologia e expectativa, a pergunta que fica é inevitável. Será que a Bajaj é mesmo uma avalanche que vai varrer o Brasil? Ou será só mais um polvo de propaganda indiana, espalhando promessas que brilham mais do que a realidade? E você, pensando nisso tudo, qual palavra usaria para resumir essa avalanche de expectativas e surpresas? Escreve aí nos comentários. E se você chegou até aqui, significa que realmente mergulhou nessa avalanche de motos, expectativas e surpresas que a Bajaj trouxe para o Brasil. Então me conta nos comentários. Escreve a frase, eu vou comprar a minha Bajaj, ou vou passar bem longe da Bajaj. Isso mostra que esteve comigo nesse vídeo do começo ao fim, explorando cada detalhe, cada promessa e cada curiosidade. E se esse vídeo conseguiu despertar sua atenção, dá aquele like de leve, mostrando que toda essa conversa faz sentido e que o canal realmente entrega conteúdo que vale a pena para quem gosta de motos e quer entender a verdade por trás do hype. Ah, e se você quiser continuar nessa mesma vibe, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, com mais revelações, comparações e bastidores que você não vai querer perder. Clica e continua comigo por lá, porque a jornada pelo mundo das motos polêmicas e curiosidades não para e tem muito mais pra gente explorar juntos.